Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Arlete, da disciplina de Geografia. Hoje vamos estudar Estado, Nação e outros conceitos. No decorrer do tempo histórico, as sociedades humanas espalharam-se pelo mundo. Ocuparam continentes, arquipélagos e ilhas e construíram espaços geográficos. Nesse processo, demarcaram territórios e fronteiras, criando governos para administrá-los e organizaram-se em estados. Então, nós vamos começar conhecendo o conceito de Estado. Em seu sentido político, a palavra Estado, quando escrita com inicial maiúscula, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional, o que nós chamamos de soberania interna. Ela também tem independência em relação à ordem internacional. Aí nós chamamos de soberania externa. Podemos citar como exemplo de Estado o Estado brasileiro, o argentino, o boliviano e o francês. Quando a palavra Estado ela é escrita com inicial minúscula, aí corresponde à divisão político-administrativa de alguns estados. O Brasil, por exemplo, é um estado que está dividido em unidades político-administrativas, que nós conhecemos como estado. Por exemplo, o estado do Maranhão. Entretanto, há estados em que as unidades políticos-administrativas internas elas recebem outros nomes, como cantões, províncias e repúblicas. Outro conceito importante para estudarmos é da palavra país. A palavra país ela é um termo utilizado como sinônimo de estado. Entretanto, existe uma distinção entre o significado deles, significado de estado e de país. País refere-se ao território de um estado, então é a parte física, enquanto estado, com inicial maiúscula, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território e sobre sua população, dirigindo e organizando a vida social. Como exemplo, nós podemos falar do Brasil, né? O Brasil é um país, então o território brasileiro forma o país. E nós temos o Estado brasileiro, que é o que tem poder sobre o território brasileiro, sobre a população brasileira. Nação. O conceito da palavra nação nos dá a ideia de que ela consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Os membros de uma nação têm características comuns relativas aos costumes, à língua falada, à religião, às tradições, crenças ou valores. Quando a nação ocupa um território e os membros dessa nação se organizam politicamente, dão origem a um estado ou estado-nação. Mas nem sempre há estados que têm essa característica, né? Característica única. Existem estados que têm duas ou mais nações, que apresentam língua e traços culturais distintos. Nós temos como exemplo o Canadá. O Canadá é um estado onde convivem populações indígenas, descendentes de colonizadores e imigrantes ingleses, franceses e outros povos mais, como nós podemos constatar na figura 6.
parte dos descendentes de franceses, eles têm a pretensão de criar o próprio estado deles na província conhecida como Província de Quebec. Já fizeram algumas tentativas, para conseguir essa independência, mas até o momento não obtiveram sucesso. Território. Território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. Então, é a base física do Estado. E além do território continental, pode compreender o espaço aéreo, as ilhas, o mar, tudo isso forma o território, de um Estado. O território de um Estado, ele é delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidas por estados vizinhos, para que não haja a invasão do território alheio. Existem casos de discussões e disputas entre estados por determinados territórios, e isso dificulta a definição das fronteiras desses estados. Podemos tomar como exemplo, aqui no continente americano, a disputa que existe pela região de Essequibo. Venezuela e a Guiana brigam por esse território, cada um utilizando os seus argumentos para defender a posse desse território. Povo. Juridicamente, povo corresponde à totalidade de pessoas que habitam determinado território, ou o conjunto de indivíduos que formam um Estado. Por exemplo, o povo brasileiro, o povo paraguaio, o povo chinês. Governo. Governo é a organização que tem responsabilidade de administrar um país, um estado, uma província, um município, uma região. O mapa político do mundo está definido? Não, não está definido. Por que não está? Porque há muitas nações que anseiam em ter o seu próprio estado. Embora no mundo existam 197 estados, há povos que vivem em territórios que lhes pertencem historicamente, mas que foram apropriados por outros povos que lhes negam a independência. Vivem, portanto, sob o domínio de outros estados e não governam o próprio território. Em alguns casos, eles não podem nem externar, sem medo de repressão, a própria cultura e as suas tradições. Como exemplos, nós temos os chechenos, que ficam na Rússia, os bascos, que habitam território entre a Espanha e a França, os tibetanos na Ásia, os palestinos no Oriente Médio, o povo curdo, espalhados pelos territórios da Turquia, do Irã, do Iraque, da Armênia e da Síria, e vários outros povos. Sendo assim, nós podemos concluir que o mapa político do mundo não é definitivo. Esses povos que citamos e outros poderão ainda vir a ser detentores de seus estados, alterando a configuração atual dos países e, consequentemente, alterando o mapa político do mundo.